Oi, Ivan, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bom e você? Tudo certo. Eu queria começar hoje falando sobre ainda, né? Hoje, basicamente, a gente vai falar só sobre o nosso tema do mês de agosto, que é reologia. Eu queria lembrar, aí você me ajuda nessa é, lembrança, né, de alguns ativos, alguns ingredientes, matérias-primas que podem afetar a viscosidade. Eu lembro principalmente de perfumes, né? Quando a gente coloca fragrância. Viscosidade do quê? Eu não ouvi, desculpa. A viscosidade do quê? Desculpa, do produto. Ah, Então, eu lembro principalmente de perfumes, né? Que a gente às vezes tem uma fórmula já conhecida, que a gente já tem uma estabilidade preliminar dela, e coloca uma nova fragrância e quebra a viscosidade. Ou não, né? Ou ela aumenta muito. Eu vi isso muito com shampoo, de eu colocar um perfume num shampoo e a forma, o aspecto mudar completamente, a viscosidade aumentar muito mais. olha só. E lembro também de alguns glicóis, né? Glicerina, propilenoglicol, butilenoglicol e outros solventes, como o álcool, por exemplo, que aí, do histórico que eu conheço, eles geralmente derrubam a viscosidade, né? Vai lá para baixo. Sim. Se for shampoo, então, vira água, como o pessoal fala. É, tensoativo, né? Acaba com a viscosidade do shampoo. Isso. Eu, eu achei curioso você dizer de substâncias que aumentam a viscosidade. Eu não tenho tido essa sorte que você teve, assim. Eu acho que são menos comuns. Depois eu quero saber que fragrâncias são essas que você está usando. Aí depende da composição, né, da casa que a casa de fragrância manda. Mas eu tive Sim, várias experiências dessa forma, mas eu confesso, não é positivo, porque geralmente quando aumenta, a gente não quer que aumente, né? Quando eu quero entendi. adicionar Lady Murphy, né? Se eu quero adicionar um ingrediente para diminuir a viscosidade, ela aumenta. Se eu quero que aumente, ela diminui. Se eu quero um Ah, bifásico, ele fica trifásico. Se eu quero trifásico, ele fica bifásico. É sempre assim, pode para ser, facilitar. então. No momento eu tenho esperado o contrário, eu tenho tentado aumentar a viscosidade, não tem sido fácil. Porque, como você, além desses ingredientes que você falou, eu lembro também de extratos vegetais, porque eles Uhum. normalmente têm um grande teor de glicóis, de Qual é? glicerina, de butileno, propileno glicol, então essas coisas acabam contribuindo para a viscosidade baixar também. Alguns conservantes acabam tendo esse efeito, não lembro se você tinha falado já. Até Principalmente fenoxetanol ajuda bastante, quer dizer, porque algum influencia deles bastante. são muito parecidos com os glicóis, né? Tem Sim. muito A desse. etioxiglicerina, que é, né, um glicol. Sim, sim. E E esse efeito. os parabenos geralmente não afetam tanto, eles são bem, ah, vou dizer inerte, mas não chega a ser, mas impactam muito Aqui pouco em viscosidade. é uma química diferente no caso dos parabenos, mas é verdade. E é o mesmo com ácidos orgânicos, também não tem muito histórico de diminuição. Eu já trabalhei com fórmulas que a gente colocou ácido benzoico ou benzoato de sódio e aumentou um pouco a viscosidade. Aí depende da formulação, porque se você tiver um espessante que é pH dependente, aí você Sim, pode ter problemas se você adicionar sem muito. dúvida. Que aí, falando em pH, justamente quando a gente tem mais problemas em relação à viscosidade com ativos, né? Como Sim, alfa-hidroxiácidos, por exemplo, que impactam bastante. é verdade, também eu quero muito. E outras duas classes de matéria-prima, não são só uma, né? Ou duas, que são os filtros ultravioleta, os químicos, que como a gente Uhum. tem que colocar até muita quantidade para ter um fator de proteção solar considerável, acaba impactando muito na viscosidade do produto. E pigmentos, tanto E para normalmente textura capilar quanto para maquiagem, que também ajudam a derrubar tudo. sim. E já os protetores de efeito físico, né, que acho que agora já chamam tem uma outra terminologia para isso, Uhum. eles acabam conferindo mais viscosidade para a fórmula. Sim, sim. Que acho que vai também para quando a gente tem algum cálcio, né, livre, que ajuda a aumentar um pouco a viscosidade com o tempo. E Sim. aí eu queria aproveitar para lembrar, né, do texto do João sobre alguns ingredientes que aumentam a viscosidade, né, que são alguns agentes espessantes, ele fala de modo geral sobre diversos, inclusive retomando
os espessantes naturais, né, que você já tratou no início do ano. E tem também o seu texto sobre reologia da pele, que eu achei bastante interessante. É algo que a gente não está muito habituado a falar, né, usar essa terminologia para pele e sim para produtos. Então, fala um pouco mais para a gente sobre Por isso. isso que eu perguntei no começo, viscosidade do quê, né? De que viscosidade você está falando? Porque a pele também tem a sua certa viscosidade, a sua Uhum, elasticidade. A gente também pode falar em reologia e tribologia da pele. E quando eu estava estudando esse assunto, porque tribologia, na verdade, é algo que vem mais da mecânica dos sólidos, dos fluidos, é algo mais da engenharia do que da química, da farmácia. Mas ela traz ferramentas interessantes para você compreender melhor o efeito de um produto sobre a pele, né? Porque é um estudo da relação entre atrito, desgaste e lubrificação. E se a gente parar para pensar, os produtos cosméticos acabam tendo um efeito lubrificante sobre a pele, né? sim. Eles evitam esse desgaste do dia a dia, o desgaste causado pelos fatores externos, inclusive como a radiação solar. Uhum. Então, é muito interessante você pensar que esse tipo de conceito, inclusive elasticidade, viscosidade, também pode ser aplicado para a pele. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu estava fazendo o levantamento para escrever esse texto, né, os estudos, foi que algo que eu nunca tinha parado para pensar e agora, na verdade, parece tão óbvio, mas você sabia que conforme a gente envelhece, a nossa percepção sobre o sensorial dos produtos ela se altera? Por exemplo, se hoje pensa num creme que você gosta hoje, num produto cosmético que você adora. Daqui a 10 ou 15 anos, talvez você não vai mais gostar desse produto, não tanto porque a formulação mudou, mas mais porque a sua percepção em relação a ela não é mais a mesma. Olha que É curioso isso. muito legal isso. Interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Confesso que eu também nunca tinha visto, eu não fazia ideia. Muito legal. Você está nessa fase assim que você olha para trás e fala, ah, eu gostava daquele produto, agora eu não gosto mais. Será que é por isso que a gente tem a percepção de que na infância os produtos eram melhores e agora que a gente é adulto, de repente, a gente fala que mudou a fórmula, vai que de repente não mudou, né? A gente que está percebendo diferente. Tô viajando, Pode não. ser, pode ser tanta coisa, né? Mas pode ser isso também. Pode ser. Mas é Porque, na interessante. verdade, isso acontece porque com o envelhecimento natural e também causado, provocado pelo ambiente, a gente acaba perdendo um pouco da nossa percepção tátil. Uhum, Então, as organelas, as células responsáveis por essas funções, elas não diminuem em quantidade, uhum. né? E as terminações nervosas. E também porque a própria característica da pele, a própria pele em si muda, né? A Uhum. quantidade de fibras elásticas não é mais a mesma, o colágeno diminui, enfim. O micro-relevo da pele acaba se alterando também. Sim, Isso tudo muda a percepção que a gente tem dos produtos que a gente mais gosta, né? sim. Olha que coisa. É interessante. Vou começar a anotar os que eu gosto para daqui a 10 anos eu comprar Gravar essa um vídeo de percepção. prova, e voltar nele daqui a 10 anos para saber se ainda é a mesma coisa. É isso aí. Mas acho que a gente conseguiu cobrir tudo hoje, né, Ivan? Acho que sim. E queria então mais uma vez agradecer, né, você pela disponibilidade, o pessoal que assiste a gente, que lê o site. Então tem bastante assunto agora nesses últimos dias para finalizando o mês, né, sobre reologia e Sim. continua com a gente que agora em setembro, outubro tem o Sustainable Cosmetic Summit e tem aí em Cosmetic Latin America que a gente vai fazer a cobertura, então vai ter muita coisa relacionada a isso sendo publicada nesses próximos 2 meses. E fiquem com a gente. Se inscrevam no nosso canal, Tem mais uma segue a gente coisa, nas assim. redes sociais, etc. Pode falar. Não tem uma festa de aniversário chegando? Tem, mas era surpresa. Pode ser surpresa, ninguém sabe ainda. Tem, então já vou adiantar. Em setembro, o Cosmetic em Foco comemora 9 anos. E a gente tem muitas surpresas para o pessoal aí para publicar nesse próximo mês de setembro. É isso. Fiquem com a gente. Até a próxima. Até a próxima.